E hoje nós vamos, coube a mim ministrar a palavra igreja, lugar de crescimento. Amém? O pastor está ligado aí no YouTube, nos assistindo e participando da celebração com a gente. Ele está em Modena, na Itália. Modena. Aproveita aí, pastor. Quero ler com vocês um texto, está em Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 16. Efésios 4, versículos 11 ao 16. Eu falei 1, né? Do 11 ao 16. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Vamos orar? Pai, te damos graças por esse momento, por essa oportunidade. Te damos graças porque estamos reunidos como igreja. Abrimos o nosso coração, os nossos ouvidos, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Te pedimos, Senhor, que a Tua palavra entre e derrube toda muralha, toda fortaleza que se levantou dentro de nós. Todo argumento, Senhor, que é contrário à Tua verdade, que caia por terra nessa noite. E que ao ouvir a Tua palavra, que é verdadeira, que é verdade, nós sejamos libertos nessa noite e possamos viver o melhor que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Igreja é lugar de crescimento. Quantos concordam com essa afirmação? Amém? Quantos estão crescendo, caminhando na igreja? Amém. A igreja é um lugar de crescimento. E a minha motivação em ministrar essa palavra é que Deus nos dê a revelação do papel e da importância da igreja em promover o nosso crescimento como filhos de Deus. Nessa semana, nas células, falamos sobre igreja, família e família e igreja. Quantos estiveram na célula? Amém? Bastante gente. Isso foi ministrado, né? Igreja, família. Família é o lugar que Deus escolheu para nos dar crescimento. O lema da nossa igreja é Somos Família. Ao entrar ali pelas portas, você já vê na parede hashtag Somos Família. E família é o lugar que Deus escolheu para nos dar crescimento. Todos nós nascemos e de uma forma ou de outra crescemos fisicamente dentro de uma família. Ou algumas pessoas não tiveram esse privilégio de nascer em uma família, alguns órfãos, mas de uma forma ou de outra, alguma família os ajudou a crescer fisicamente e a chegar aonde está hoje. E é na família que desde o nascimento recebemos a alimentação, o cuidado e o ensino necessário para crescermos. Assim também é na igreja. Ela é o lugar escolhido por Deus para promover o nosso crescimento espiritual e, com isso, quero dizer crescimento integral em todas as áreas. Da mesma forma que um dia nascemos fisicamente, essa é a nossa data de aniversário, nascemos um dia espiritualmente, essa é a nossa data de conversão, o dia no qual eu e você entregamos nossas vidas a Cristo. Glorioso dia, teu sangue me resgatou, chamou meu nome e eu voltei a viver. Nós cantamos isso agora há pouco. Um dia eu estava sozinho aqui na igreja. A gente fazia orações às 5 da manhã. Ainda tem grupos que fazem. Tem pessoas ainda que fazem oração aqui de manhã. Mas teve uma época que eu era responsável. E naquele dia não veio ninguém. Eu acendi as luzes
E quando eu olhei aqui para essa escada e para esse altar, eu comecei a chorar. Eu tirei uma foto e falei, puxa, foi aqui que tudo começou. Foi aqui, ó. Não foi nesse local especificamente, que a igreja era ali atrás, onde hoje é a Love Church. Mas foi aqui que tudo começou. Glorioso dia que Ele me chamou e me resgatou. Foi a data da minha conversão. Foi a data do meu novo nascimento. Em Efésios 3, versículo 15, diz que antes éramos estrangeiros e forasteiros, mas agora somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 10, diz que antes não éramos sequer povo, mas agora somos povo de Deus. Em Efésios capítulo 2, versículo 1, diz que antes estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. No versículo 5, diz que Deus nos deu vida juntamente com Cristo. E no versículo 6, diz que Ele nos ressuscitou. O que esses versículos todos nos dizem? Que em Cristo tudo se fez novo. Somos nova criação. As coisas velhas ficaram para trás e agora tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Tudo se fez novo. Ou seja, nós nascemos de novo e agora fazemos parte da família de Deus, do povo de Deus. Foi isso que Jesus disse a Nicodemos em João no capítulo 3. Ninguém pode ver o reino de Deus, ninguém pode pertencer ao reino de Deus se não nascer de novo. Para entrar na família de Deus precisa nascer de novo. João capítulo 3, versículo 7, Jesus diz: é necessário que vocês nasçam de novo. Quando nascemos de novo, quando nós nos entregamos ao Senhor Jesus, nós ficamos como bebês na fé. E, portanto, precisamos crescer e amadurecer. E como que isso se dá? Em primeiro lugar, através da alimentação. E nós nos alimentamos através da palavra de Deus. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2 e 3, está escrito: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Nascemos de novo quando provamos que o Senhor é bom. É como a primeira mordida que damos em uma comida deliciosa e depois desejamos mais. É isso que o texto diz. Agora que provaram que o Senhor é bom, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. A mesa da ceia está posta aqui neste lugar. Ela nos lembra do sacrifício que Jesus fez por nós, para nos dar vida e nos inserir na família de Deus. Ela também nos faz lembrar a cada mês da primeira vez que provamos do Senhor. Ele é bom. Salmos capítulo 34, versículo 8, o salmista te convida a provar. Provem e vejam como o Senhor é bom. Provem e vejam como o Senhor é bom. Eu já provei. E você já provou? O texto não está dizendo que devemos beber do leite apenas, mas está dizendo para a gente desejar de todo o coração, como uma criança recém-nascida deseja o leite. Uma criança, quando está com fome, ela deseja o leite. Ela vai procurando o seio da mãe. Ela vai colocando o rosto porque ela já sabe onde encontrar. Quando você entrega uma mamadeira para ela, ela pega aquela mamadeira e ela suga aquilo com toda a vontade. Ela chora quando está com fome. Ela deseja aquele leite. É dessa forma que o texto fala que nós devemos desejar pelo leite espiritual. E que leite que esse texto está se referindo? É a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é o próprio Jesus. Em João capítulo 1, versículo 1 e 14, diz que no princípio, aquele que é a palavra estava com Deus e era de Deus. E no versículo 14 diz que aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra de Deus é o próprio Jesus. Nós devemos desejar Jesus. Nós devemos desejar estar com Ele, desejar estar com a palavra dEle, desejar ler essa palavra e deixar que ela nos alimente, que ela nos sustente. O profeta Jeremias, ele sabia que era isso.
Lá em Jeremias capítulo 15, versículo 16, você vai encontrar esse texto. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Ele comeu literalmente o papel. Eu já ouvi pessoas falando que comeram, literalmente rasgaram a Bíblia e comeram. De tanto desejosos que eles estavam para colocar aquela palavra para dentro deles, para serem transformados, para crescerem. Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, que procede da boca de Deus. Nós precisamos ler a Bíblia, meditar na palavra, ter um tempo a sós diariamente com Deus. No Salmo, no capítulo 1, diz que feliz é o homem cuja satisfação está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada à beira do riacho. Suas folhas nunca murcham, dá fruto no tempo certo e tudo que ele faz prospera. Uma pessoa precisa crescer como essa árvore. E uma forma de crescer é ter contato com a palavra de Deus diariamente. É desejar estar com Ele, é ter fome e sede por Jesus. Em Josué, no capítulo 1, versículo 8, Deus diz para Josué: não deixe de falar as palavras do livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Hoje nós temos muita facilidade em receber nos nossos celulares, pelo WhatsApp, por mídias sociais, recebemos devocionais prontos, em forma de vídeo, em forma de texto. E é muito bom ler esses devocionais. É como também é bom ler um livro escrito por um cristão. Mas esses devocionais não são os seus devocionais. Esse devocional foi aquilo que Deus falou para alguém que entrou no quarto, fechou a porta, abriu a Bíblia, orou e pediu para o Pai falar com ele. Aquela pessoa escreveu aquele devocional e, para te edificar, distribuiu nas redes. Mas aquilo não é o Senhor falando diretamente com você. Nós precisamos desenvolver o hábito de deixar o Senhor falar conosco, de entrar no quarto, como Jesus falou, fechar a porta e deixar que Deus, que te vê e que te ouve no secreto, te ouvir e falar com você. Abrir a Bíblia, ler um capítulo, um versículo, 2, 10, até que Deus fale contigo. E você escrevendo ou não, que essa palavra que Ele te falou, que fique na sua mente durante o dia e durante a noite, para que você possa crescer com ela. Devocionais prontos, eles não podem ser para nós como um fast food, que você pega, lê, levanta e vai. O alimento precisa ser um alimento sólido, uma palavra preparada por Deus para o seu coração. Nós precisamos ter esse hábito, porque o crescimento, teu crescimento como cristão, teu crescimento como filho de Deus, e isso, como eu falei agora há pouco, o teu crescimento integral em todas as áreas da sua vida, depende desse teu contato diário com a palavra de Deus. Você lê um capítulo, qualquer capítulo, exceto Salmos capítulo 119, mas praticamente todo o capítulo da Bíblia você consegue ler em 3 minutos. Em média, é o tempo que você leva em ler um capítulo da Bíblia. Se você ler um capítulo da Bíblia por dia, você vai ler 365 capítulos num ano. E, se eu não me engano, a Bíblia tem 600 e poucos capítulos. E você pode ler em 2 anos uma Bíblia lendo um capítulo por dia. E se você ler 2, você lê em 1 ano. 3, você lê em 1 ano. Então, quanto tempo você já perdeu lendo um devocional que alguém fez, que alguém compartilhou, e ao invés de você ter pego a Bíblia aberto e deixado Deus falar com você? Eu não estou dizendo que esses devocionais não edificam, edificam sim. Mas o alimento, a nutrição que você está precisando agora e que Deus quer dar para você, Ele quer falar diretamente para você e para a sua família através de você. Então, se você quer crescer, dedique tempo para estar com Ele, deseje estar com Ele, porque eu tenho certeza que Ele deseja estar com você.
Então a primeira forma de ser alimentado e de crescer é através da palavra, mas a segunda é sendo cuidado e ensinado pela igreja. Como ninguém espera que um bebê se vire sozinho com uma mamadeira cheia de leite, não podemos esperar que alguém recém-nascido na família de Deus se vire sozinho com a Bíblia. A igreja é o lugar onde recebemos cuidado e ensino. Muitas pessoas têm defendido a causa de que não precisam ir na igreja, que em suas casas podem ler a Bíblia e orar sozinhos. De fato, elas podem fazer isso, mas isso não promove o crescimento integral. O texto que lemos em Efésios capítulo 4 deixa claro isso. Ele deixa claro como que nós podemos crescer integralmente. E o primeiro ponto de como nós podemos crescer integralmente é através de outros ministros designados por Deus para nos prepararem para a obra ministerial. Nós crescemos quando estamos sendo preparados para fazer o que a igreja faz. É assim também em muitas profissões. Eu cresci profissionalmente, vendo outras pessoas trabalhando e sendo preparada por elas para um dia fazer a mesma coisa. Na igreja também é assim. Nós crescemos quando nós nos interessamos, quando nós nos envolvemos com o trabalho que a igreja está fazendo. O texto fala que Deus distribuiu 5 ministérios entre todos nós, para que a igreja seja preparada para trabalhar. Ele designou uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastor e outros para mestres. E cada um de nós aqui se inclui em uma dessas categorias, se inclui em um desses ministérios. Aqui nós estamos sentados ao lado de apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas. Ainda que você não saiba, mas a igreja levantou homens e mulheres com esses ministérios para te preparar, para te despertar, para que você cresça e para que você faça aquilo que a igreja está fazendo já há 2000 anos, sendo um canal de transformação para vidas, para famílias. O apóstolo vai te preparar para liderar e para novas conquistas. O apóstolo vai te chamar e vai te apontar, vai te abrir os seus olhos para você ver os campos brancos, cheios de vidas que precisam ser colhidas para Deus. O apóstolo vai te dar direção e vai te preparar para grandes conquistas. O profeta vai te manter alinhado com a palavra de Deus, te confrontando, edificando e consolando. O evangelista vai te preparar para compartilhar a sua fé em Jesus com seus familiares e com seus amigos. O pastor vai te ensinar a cuidar de pessoas enquanto cuida de você e da sua família. O mestre vai te ensinar a aplicar a palavra de Deus em todas as áreas da sua vida e vai te preparar para fazer o mesmo com outros. É através desses ministros também, quando eles impõem as mãos sobre nós, que nós recebemos o batismo do Espírito Santo. É através deles que, quando eles impõem as mãos sobre nós, que eles compartilham a unção que está sobre a vida deles, para que nós também façamos a mesma coisa que eles têm feito e até mais, às vezes com dupla unção. Nós precisamos da igreja para crescer. Nós precisamos uns dos outros para crescer. Outra forma de crescer é ter uma referência, um alvo. Quando queremos crescer em uma determinada área das nossas vidas, normalmente escolhemos uma referência. Um jogador de futebol, ele normalmente vai escolher alguém como referência. Por exemplo, Neymar, luva de pedreiro, Messi. Um garoto, ele quer ser como algum desses. Luva de pedreiro é brincadeira. Nos negócios, talvez ele queira ser um dia um Steve Jobs, um Jeff Bezos. Ele quer ser alguém grande, então ele pega aquela pessoa como referência. E como que quem que é a nossa referência? No versículo 13 de Efésios 4, Paulo nos diz que o nosso alvo e a nossa referência é a medida da plenitude de Cristo. A medida da estatura completa de Cristo, está em outra versão. É Jesus que é o nosso exemplo, é Ele que é o nosso alvo, é essa medida que nós precisamos chegar. Nós não podemos nos contentar onde nós estamos, em qualquer área da sua vida. Você e eu, nós não podemos nos contentar, porque nós temos muito ainda para crescer, se nós olharmos para Jesus. Talvez se você olhar
para o irmão que está do seu lado. Talvez você olhar para alguém que caminha já com você há algum tempo. Talvez você vai achar que você já cresceu. Mas a Bíblia fala para você olhar para Jesus. Como que você é comparado com Ele? Como esposo, como esposa? Como que você é como pai? Como que você é como irmão, como filho, como cidadão? Se você se comparar a Jesus. Ele é a nossa referência. Em Lucas capítulo 2, versículo 52, diz que Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça, diante de Deus e diante dos homens. É assim que também que Deus quer que a gente cresça. Em estatura, em graça, em sabedoria, diante de Deus e diante das pessoas. 1 João capítulo 3, versículo 2, está escrito assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois veremos como Ele é. Vai chegar um dia que nós o veremos face a face, e você vai ver que você conseguiu chegar lá. Eu não sei, né, como que está a sua vida hoje. Eu não sei o quão distante você se acha, né, de Jesus. Eu sei que muitas vezes aqui na igreja eu me senti medíocre, como pai, como esposo, como filho, medíocre em todas as áreas da minha vida. E eu compartilhei isso muito com a minha esposa. Medíocre em reunião de liderança. Teve algumas vezes que eu chorei, porque as pessoas falavam que elas oravam 1 a 2 horas, eu não conseguia orar nem 5 minutos. Eu me sentia tão aquém, tão longe daquilo que eu via, né, que nós poderíamos chegar em Jesus. Mas o segredo é permanecer. O segredo é continuar. O segredo é manter os olhos fitos no alvo. Meu alvo é Cristo. E o seu? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. O Senhor está nos transformando de glória em glória, de vitória em vitória. Uma glória cada vez maior, segundo a imagem dele. É Cristo que é a nossa referência, e não pessoas. As pessoas, elas são exemplos. Nós vemos exemplo de Cristo na vida de muitas pessoas. Há muitos aqui que eu posso dizer que vejo exemplos de Jesus na vida de vocês. Mas eu não posso ter você e eu não posso ter os meus pastores como referência. Eu posso ter eles como exemplo em muitas coisas, porque senão eu vou me decepcionar, porque eles são homens como eu, e os homens falham, eles nos decepcionam. E quantos de nós não paramos de crescer porque fomos decepcionados por algum líder, por alguém que caminhava conosco, por alguma decepção? Tire os seus olhos das pessoas, coloque os seus olhos em Cristo. Tenha misericórdia das pessoas, tenha misericórdia dos seus líderes. Você criou uma expectativa com relação a eles, e você transferiu aquilo que você tinha que esperar de Cristo para eles. Tenha misericórdia deles. Volte à caminhada, volte a crescer. A igreja está pronta para te, como nós cantamos agora há pouco, para profetizar a vida e você ressuscitar. Você pode ter chegado como o profeta Ezequiel viu, dentro de um vale, ossos secos. Você pode ter chegado no estágio, ou num estágio, onde você ficou como esses ossos secos. Mas a palavra de vida, que a igreja sopra, que a igreja profetiza, pode te levantar. E você pode, como aqueles ossos que foram fazendo barulho e se juntando e se ligando uns aos outros, que foram se levantando corpos e se transformando num tremendo exército. Você pode fazer parte desse exército. Mais uma vez, deixa Deus curar essa decepção. Volte a crescer. Nós também precisamos, para crescer, da proteção e do cuidado da igreja através do discipulado. Versículos 14 e 15 diz: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas
nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O discipulado é uma caminhada junto com outro irmão ou com outra irmã. O discipulador é alguém que também está caminhando, que também está crescendo. É alguém que por amor vai te ajudar a seguir a verdade para que você cresça em tudo. Como o texto diz, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. O discipulador vai te ajudar a crescer no ministério, mas também nas áreas da vida onde ele percebe que você ainda não amadureceu. No casamento, nas finanças, na educação dos filhos. E quando ele não souber ou não puder, ele vai pedir ajuda, porque ele está interessado no seu crescimento. Ele está interessado em que você alcance a estatura do varão perfeito, que é o Senhor Jesus. E em Eclesiastes, no capítulo 4, versículo 9, 10 e 12, diz que é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque melhor é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Versículo 12. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Você, seu discipulador, e Jesus, um cordão de 3 dobras. A Bíblia diz que quando dois ou mais, você e seu discipulador, estão reunidos no nome dele, ele está junto, está presente. Então, essa é a menor reunião de uma igreja possível. 2. É por isso que o discipulado precisa ser pelo menos de 2 a 2. É por isso que Jesus mandava os seus discípulos de 2 em 2, porque assim ele estaria no meio deles. E o discipulado também, ele é proporcionado pela igreja através de cursos. Nós temos aqui na igreja muitos cursos. Nós temos o curso Crescer, curso Maturidade Cristã, curso CTL, o curso CBL, que são cursos de liderança. E nós temos cursos voltados para a família, Homem ao Máximo. Temos cursos para mulheres, cursos para a formação para a educação de filhos. Nós temos agora a oportunidade de alguns cursos para os homens, Homem ao Máximo, que, por exemplo, o Cláudio que está ali, ele tem vaga, umas 2, 3 vagas. Tem ainda, Cláudio? Olha, fica em pé um pouquinho, Cláudio. Ó, homens, esse curso Homem ao Máximo, se tua esposa souber o conteúdo desse curso, ela vai falar para você ir lá procurar o Cláudio agora, mas não vai ainda, porque nós vamos concluir aqui. Nós temos um curso também agora, que é um curso chamado Tesouro, que é sobre finanças. O Léo está aqui, Léo? Não? O Léo tem uma turma que está abrindo curso Tesouro. Esses só são exemplos, nós temos muitos outros, né? Que você pode procurar. Homem de Verdade também está abrindo agora. Nós temos aí na secretaria, você pode procurar também a pastora Isabel Cristina. Nós temos muitos cursos que estão disponíveis para o teu crescimento, para o crescimento da tua família, para o crescimento da sua vida em Cristo, que engloba todas essas áreas. E o quarto ponto é que a gente pode crescer integralmente, é cada um fazendo a sua parte na edificação do corpo de Cristo e da igreja. No versículo 16 diz que o corpo edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada um realiza a sua função. Eu e você somos edificados, ou seja, nós crescemos quando nossos irmãos realizam a função deles na igreja, e eles crescem quando nós realizamos a nossa. Não podemos ficar sentados esperando, não vamos crescer assim. E pior que isso, muitos não vão crescer também por causa da nossa inércia. Nós precisamos uns dos outros para crescer, isso é família. Assim como em um corpo, cada órgão depende da função de outros órgãos para permitir o crescimento completo da pessoa, assim também é na igreja, no corpo de Cristo. Você quer crescer? Deixe o seu irmão te abençoar, fazendo aquilo que o Senhor chamou para fazer. Você quer que seu irmão cresça? Não fique sentado, seja uma bênção na vida dele, fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer. O crescimento não acontece automaticamente. É preciso dedicação à palavra.
e a sua família espiritual. Você que está me ouvindo por transmissão e todos os que costumam assistir à reunião da igreja pelos meios de comunicação, sem fazer parte de uma igreja, com certeza essa minha mensagem que você está ouvindo, com certeza a mensagem que nós ouvimos, né, através das redes sociais, elas nos edificam. Mas de certa forma é como assistir um programa de culinária na TV. Você vê, mas não prova. Você não experimenta a verdadeira comunhão da igreja. Aquele do outro lado da tela não é o teu pastor. Aquela mensagem que ele está trazendo não é para você e não é para a tua igreja. Aquela mensagem Deus deu para ele dar para a família que se reúne lá na igreja dele. Eu gosto muito de ouvir pregações, gosto muito do Luciano Subirá, JB Carvalho, mas eu sei o nome do meu pastor, chama Pastor Josué de Araújo. Deus, quando tem algo para falar comigo específico, fala com ele. Então a igreja tem uma grande importância no nosso crescimento. E assistir a igreja por televisão não é a mesma coisa. Nesse tempo de pandemia, muitas pessoas se acostumaram a ficar em casa e assistir a transmissão. Naquele tempo foi muito bom. Nós conseguimos pelo menos nos alimentar de uma certa forma. Mas foi chegando um tempo que a saudade, a vontade de estar perto, foi crescendo. Muitos voltaram, mas muitos ainda continuam sentados em casa e participando de uma ministração sem ter a comunhão. E não pode ser assim conosco. Nós precisamos sim nos alimentar de verdade, num lugar onde a gente pode ver e pode tocar e pode experimentar. Aonde existem pessoas que estão interessadas no nosso crescimento. Aonde os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres são aqueles que Deus designou para nos acompanhar, para nos preparar, para edificar a igreja, porque esse é o trabalho da igreja. A igreja se edifica a si mesma, e todos nós somos chamados para essa edificação. E nós não conseguimos fazer isso pela televisão. Então eu quero que você abra o coração para entender aquilo que o Espírito Santo está falando com você nessa noite. A igreja é a família que o Senhor Jesus Cristo inaugurou na cruz. É a família que o Senhor Jesus Cristo comprou na cruz do Calvário. Eu e você fomos chamados para fazer parte dessa família. Porque Jesus ele tem interesse que essa família cresça. Assim como no jardim, ele colocou Adão e Eva, ele colocou uma família ali. E ele designou aquela família para encher a terra, para se multiplicar, para levar aquele ambiente de jardim para toda a terra. Assim também, Deus chamou a igreja, já que com Adão e Eva não deu certo, com o segundo Adão, que é o Senhor Jesus, está dando, porque o Senhor nos chamou como igreja para expandir esse jardim, que é essa nossa comunhão, em toda a terra, em toda a Foz do Iguaçu, em todo o Paraná, em todo o Brasil, em toda a terra. Esse é o nosso chamado. Enquanto nós fazemos isso, nós crescemos. Enquanto nós vamos sendo bênção na vida das pessoas, Deus vai nos abençoando. Enquanto você estende a mão para curar, Deus te cura. Enquanto você abre a boca para ensinar, Deus te ensina. Enquanto você senta com alguém para pastorear, Deus pastoreia a tua alma. E Ele coloca outros para pastorear. Enquanto você investe na vida de alguém de outra família, ministrando o evangelho para ela, Deus envia alguém na tua família para ministrar a salvação para ela. Às vezes você não consegue ministrar para um familiar seu, mas enquanto você investe na vida de outros, Deus manda alguém que o seu irmão, que a sua mãe, que o seu pai vai ouvir. Porque Deus tem um interesse em salvar você, em salvar a sua casa. Essa é uma promessa. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 e 7. Está escrito assim, Paulo falando, eu plantei, Apolo regou, cada um fazendo a sua função, mas é Deus quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus
que efetua o crescimento. Em tudo isso que eu falei, da importância da igreja, é muito importante que eu e vocês saibamos que Deus está operando no meio da igreja para trazer crescimento para cada um de nós. Nós fazemos a nossa função, uns plantam, outros regam, mas é Deus que promove o crescimento. É Deus que está promovendo o teu crescimento. É Deus que está promovendo o meu crescimento. Então, a igreja é o lugar de crescimento. Aonde você está nessa caminhada? Aonde você chegou até aqui? Nós vemos assim algumas coisas que são aberrações. Quando vemos, por exemplo, uma pessoa de 40 anos morando com a mãe e com o pai e dependendo do pai e da mãe. São pessoas que não cresceram, que não foram preparadas para crescer. Da mesma forma, há pessoas que podem estar numa igreja, sentada num banco já há muitos anos, enquanto os outros estão recém-chegados, já estão liderando células, já estão discipulando pessoas, ou não estão fazendo nem célula nem discipulado, mas estão dando fruto e estão sendo uma influência na vida de outras pessoas, trazendo pessoas para a família de Deus. Deus quer sim que você cresça, mas acima do teu crescimento está o reino de Deus. Deus quer te preparar para que o reino dele cresça. E é preciso que a gente saiba que o nosso crescimento depende da gente diminuir e de Jesus crescer. Que ele cresça e que eu diminua. Você quer crescer? Que Jesus cresça e que você diminua. Quanto mais você parecer com ele, quanto mais você se perder nele, mais você vai crescer. Eu cheguei aqui nessa igreja há mais de 20 anos. E Paulo diz, né, quando eu era menino, eu pensava como menino e eu agia como menino. Eu era um menino de tudo, eu tinha 29 anos de idade, casado, uma filha, mas era imaturo. Em muitas áreas, no casamento, nas finanças, a minha vida era muito bagunçada. E foi aqui na igreja Ceifa que eu criei raiz. Porque uma das coisas que te faz crescer é você se enraizar. Porque quando você é transplantado para outro lugar, às vezes a raiz não fixa. Então é preciso que a gente fique plantado. Eu sempre pertenci à igreja Ceifa. Eu nasci aqui. Passei por adversidades como toda a igreja, com toda a igreja. Alguns problemas sérios aqui, mas graças a Deus eu permaneci. Mas eu cheguei aqui e achava que era grande. Eu achava que era maduro. Mas a minha vida não tinha sinais de maturidade. Meu casamento estava falido. As minhas finanças eram uma tremenda bagunça. Apesar de ter um ótimo salário, eu devia. Não tinha nada. Não sabia para onde que o dinheiro ia. Eu não sabia educar minha filha. Eu tinha problemas com bebida. Eu tinha problemas no relacionamento com pessoas. O único relacionamento que eu conseguia ter era profissional. Eu tinha problemas profissionais. E tudo o que eu cresci nesses últimos anos, eu devo a essa igreja aqui, a essa família. Eu devo a todos vocês que caminharam comigo durante todo esse tempo. E que vão continuar caminhando, porque eu preciso continuar crescendo. Então eu quero te pedir para ficar em pé, eu quero orar com você. Deus quer que você cresça. Deus quer que você chegue um dia a parar de tomar leitinho. Lá em Hebreus capítulo 5, o escritor diz que gostaria de estar falando que está dando um alimento mais sólido, mas ele precisava continuar dando leitinho, porque as pessoas ainda não tinham crescido. Existem coisas mais sólidas, alimentos mais robustos na palavra de Deus, disponíveis para cada um de nós. Mas nós precisamos intencionalmente, propositalmente querer crescer, nos colocar na posição de crescimento, nos deixar sermos preparados
para cumprir o nosso chamado. Deixar de ficar sentado e deixar Deus trabalhar em nossas vidas. Até quando você vai ser um pai imaturo? Até quando você vai ser uma esposa imatura? Até quando você vai ser um homem imaturo? Uma pessoa inconstante? Uma pessoa que não sabe se comunicar? Eu estava falando com a minha esposa esses dias, as nossas crianças, elas estão lá em cima, elas não estão ali passando um tempo para que a gente possa aqui ouvir a palavra de Deus, estão lá em cima ouvindo a palavra de Deus. A minha filha, ela desde cedinho, 7, 8 anos, ela já ministra em célula. Ela não tem problema em falar em público, na escola, em qualquer lugar que ela for, porque ela aprendeu a falar em público na igreja. Esse é um exemplo. Dizem que há 2 maiores medos nas pessoas. Um é de morrer e o outro é de falar em público. E o maior medo das pessoas é de falar em público. Tem gente que prefere morrer do que falar em público. E a igreja te permite esse crescimento. Esse é um exemplo. Quantas outras coisas que Deus permite, através da igreja, que você cresça. Pai, te damos graças pela sua palavra, te damos graças, Senhor, porque temos acesso à tua palavra, podemos nos debruçar nela todos os dias, Senhor, lendo e deixando que o Senhor fale ao nosso coração. Gera em nós, Senhor, fome, desejo, vontade, Senhor, de nos alimentar dela. Gera em nós, Senhor, um desejo de estarmos contigo, de termos um tempo a sós contigo. Em nome de Jesus, que nós possamos ouvir diretamente do Senhor aquilo que o Senhor quer nos dizer hoje. Que aquele tempo, Senhor, que gastamos lendo devocionais de outras pessoas, Senhor, que a partir de agora que nós possamos gastar o tempo tendo o nosso devocional e que nós possamos ser, a partir de agora, uma bênção para outras pessoas. Distribuir aquilo que o Senhor falou para nós, para que outros possam ser edificados. Nos ajude, Senhor, a colocar um horário na nossa agenda para falar contigo. Nos ajude, Senhor, a colocar uma disciplina, Senhor, de não fazer algo enquanto não tivermos o tempo com o Senhor, de não comermos enquanto não tivermos o tempo com o Senhor, de não abrirmos o celular enquanto não tiver o tempo com o Senhor. Nos ajude, Senhor, a colocar o Senhor na nossa agenda diária, em nome de Jesus, e nos ajude, Senhor, a entender, a reconhecer o papel da igreja, Senhor, na nossa caminhada, a importância, Senhor, dos nossos líderes, a importância dos nossos irmãos, a importância, Senhor, das pessoas que o Senhor designou para nos preparar, para nos abençoar, para nos servir, e ao mesmo tempo, Pai, a importância do fato do Senhor também nos chamar para preparar outros e para servir a outros. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus, a permitir que enquanto eu rego, que enquanto eu planto, que enquanto outro rega, que enquanto outro planta, o Senhor permita que o crescimento aconteça em nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.